Olá, sejam bem-vindos ao nosso projeto Amor à Palavra. Eu sou Noemi Carneiro. Nosso objetivo é auxiliar você no estudo das Escrituras. Estamos estudando Atos dos Apóstolos e estamos no capítulo 17. Nesse capítulo, nós continuamos vendo a segunda viagem missionária de Paulo, como começamos a ver no capítulo 16. Nesse capítulo, Paulo passa por 3 cidades e continua sofrendo perseguições. Diz assim o verso 1. Tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga judaica. Segundo o seu costume, verso 2, Paulo foi à sinagoga e por 3 sábados, discutiu com eles com base nas escrituras. Paulo continua seguindo seu costume, onde chega, procura uma sinagoga para pregar as escrituras. E ele o fez aqui em Tessalônica durante 3 sábados seguidos. Verso 3, explicando e provando que o Cristo deveria sofrer e ressuscitar dentre os mortos. E dizia, este Jesus que lhes proclamo é o Cristo. Alguns dos judeus foram persuadidos e se uniram a Paulo e Silas, bem como muitos gregos tementes a Deus e não poucas mulheres de alta posição. Mas os judeus ficaram com inveja. Reuniram alguns homens perversos dentre os desocupados e com a multidão iniciaram um tumulto na cidade. Invadiram a casa de Jason em busca de Paulo e Silas, a fim de trazê-los para o meio da multidão. Muito bem, continuam então perseguindo Paulo. Eles incitam a população, a Bíblia chama aqui de homens perversos, homens maus. E então a população atacou a casa de Jason, que ele estava hospedando Paulo, e lá eles pretendiam, com essa invasão, achar Paulo e Silas para levá-lo, arrastá-lo até o tribunal. O que eles pretendiam era arrastá-los lá para o meio da multidão. E eles continuam dizendo no verso 7, e Jason recebeu esses homens em sua casa. Todos eles estão agindo contra os decretos de César, dizendo que existe um outro rei chamado Jesus. Veja as acusações para afrontá-los. Então, o Jason foi aqui acusado de abrigar esses homens que tinham ensinamentos religiosos diferentes, implicações políticas, né, dizendo que havia um outro rei. E então eles dessa forma incitavam, né, que esse rei pregado podia ser digamos, o rival do imperador romano, né? O verso 8 diz assim, ouvindo isso, a multidão, os oficiais da cidade ficaram agitados, eles ficaram tão perturbados com essa acusação, mas invadindo a casa não encontraram Paulo nem Silas. Então o que eles fizeram? Eles resolveram responsabilizar o Jason, que além de ter feito esse bem, agora tem que responder e ainda pagar uma fiança. Veja aqui no verso 9. Então receberam de Jason e dos outros a fiança estipulada e o soltaram. Logo que anoiteceu, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Então, eles haviam escondido Paulo e Silas, e agora esses irmãos orientam Paulo e Silas para que vá para outra cidade. Então, novamente, vocês lembram? De cidade em cidade, por onde eles passam, eles são perseguidos por anunciar a Cristo. E agora, então, de Tessalônica, eles são enviados para Bereia. Chegando ali, o que fizeram? Foram à sinagoga judaica e pregaram. Só tinha uma coisa, os bereanos, diz o verso 11, eram mais nobres do que os tessalonicenses, porque receberam a mensagem com grande interesse, examinando todos os dias as escrituras para ver se tudo era assim mesmo, né? Eles mostraram assim possuir mentes abertas para comparar a mensagem de Paulo com as passagens do Velho Testamento
e eles tinham como objetivo verificar se as coisas eram verdadeiras, se tudo que Paulo falava batia, né, com as escrituras. E então o verso 12 diz que e creram muitos dentre os judeus, bem como os gregos, e um número grande de mulheres de elevada posição. E então Paulo, ao pregar, recebe desse grupo, né, de homens, mulheres, um apoio na sua pregação. E creram, a palavra diz que essas pessoas creram. Mas o verso 13 diz assim: quando os judeus lá de Tessalônica, que tinham expulsado, né, estavam à caça deles, ficaram sabendo que eles estavam pregando a palavra de Deus em Bereia, o que fizeram? Dirigiram-se também para lá, agitando e alvoroçando as multidões. Quanta perseguição! O apóstolo Paulo. Se fôssemos nós, há muito já teríamos desistido de pregar, não é verdade? E já ia embora, já falava, esse povo não quer saber mesmo. Mas esses homens tinham um ministério tremendo, aguentavam o trampo aqui por amor ao Senhor Jesus. E o verso 14 diz assim: imediatamente os irmãos enviaram Paulo para o litoral, mas Silas e Timóteo permaneceram em Bereia. Nós continuaremos vendo essa viagem. E agora Paulo, na nossa continuação, nós teremos um capítulo magnífico da história de Paulo em Atenas. Mas nós queremos concluir esse trecho desse estudo de hoje destacando aqui as mulheres. Vocês viram que em 2 versículos ele destaca as mulheres que prontamente receberam o evangelho e foram ativas no ministério. Vemos lá Lídia no capítulo 16, em Tessalônica, mulheres aceitaram o evangelho e creram e ajudaram o apóstolo Paulo, e agora em Bereia vemos a participação delas. Por que eu quero destacar essas mulheres na pregação do evangelho? Porque hoje nós podemos destacar muitas mulheres que estão integradas no trabalho, na pregação do evangelho. Porém, há um grande número delas muito despreocupadas com a pregação da palavra, fugindo assim, eu diria, de se integrar, de participar ativamente das atividades que a igreja tem e cuja participação dessas mulheres seria imprescindível. Seria imprescindível porque elas dariam muito apoio às suas igrejas e ao ministério. A igreja presbiteriana, a qual pertencemos, ela tem espalhado por todo o nosso país um forte ministério. Trata-se da SAF, a Sociedade Auxiliadora Feminina. Essa sociedade, ela promove muitas atividades e ela tem como objetivo espalhar o evangelho. É um grupo de mulheres que tem se preocupado em socorrer os necessitados, em fortalecer a vida de oração, trazer crescimento intelectual, emocional, espiritual. E você, mulher que está nos ouvindo, pode muito bem fazer parte de um ministério como esse, se o Espírito Santo tocar no seu coração. Portanto, ore, se integre. Olha, não demore para servir ao Senhor com os dons, com os talentos que Deus deu a você. Não deixe para depois. Veja o exemplo de Lídia, dessas mulheres. Ouviram, creram e agiram imediatamente. Receberam a palavra e creram. E esse crer implica em integração, em trabalho, em querer que outras mulheres também aceitem o evangelho. Hoje as atividades são inúmeras na vida das mulheres. Nós sabemos, o tempo é muito curto, mas não convém desprezar o chamado que Deus tem para a sua vida. E eu quero terminar com um exemplo magnífico desses bereanos também, que validavam as escrituras. Tudo o que ouviam, para ter certeza se era verdadeiro, eles conferiam. Nós devemos fazer a mesma coisa, sabe? Não importa quem estamos ouvindo, precisamos olhar para as escrituras e validar se as coisas são assim de verdade. Infelizmente, esse não é o comportamento comum, né? O que faz com que muitas pessoas sejam facilmente levadas
por doutrinas estranhas, doutrinas erradas, contrárias à palavra de Deus. Vale notar que Paulo não precisou escrever uma carta para a igreja que está em Bereia. Talvez porque eles não precisassem, porque estavam seguros na fé, examinando cuidadosamente as Escrituras. Proceda desta forma, se integre e creia e ouça, leia a palavra de Deus e faça dela o seu guia permanente. Deus abençoe sua vida.